Olá, tudo bem? Bora, pessoal, vamos embora agora começar a nossa jornada dentro dos tempos verbais da língua inglesa. Bom, já falamos de pronomes, falamos da importância dos pronomes e falamos brevemente da importância que os pronomes têm junto aos verbos, não é verdade? Aliás, é justamente isso, os pronomes é que definem de quem os verbos estão falando, então eles são realmente cruciais. E aí a gente começa hoje a falar um pouquinho sobre os tempos verbais do inglês. Legal? Bora, vem cá comigo, quero você conhecendo este carinha aqui da aula de hoje. Simple Present. E aí, eu quero fazer aqui uma provocação para você. Evidentemente que é uma provocação intelectual, né? Eu quero que você olhe para esse cara e me diga assim, o que é que você acha que ele indica? O que é que o Simple Present indica? Normalmente, quando eu faço essa pergunta aqui nas aulas presenciais, o pessoal me diz assim, tá ali o nome, pô. Present é o presente. Ah, tá. E eu falo, o que é o presente? E eu recebo a seguinte resposta, presente é aquilo que está acontecendo. Presente é o agora. Então, eu falo, me dá um exemplo de aquilo que é o agora, ou seja, aquilo que está acontecendo, e eles falam para mim no presencial. Nós estamos estudando. Então vamos ver, vamos recapitular e ver se você concorda com isso, tá legal? Então vamos lá. Você concorda? Porque, veja, eu vou durante este curso fazer muito isso. Eu vou fazer você relacionar o nome daquilo que a gente está estudando com a função que aquilo desempenha no texto. É muito importante que você faça essa relação, mas também é importante que você não perca de vista que nós estamos estudando inglês à luz do próprio inglês. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que você cair em tentação de comparar e buscar conceitos ou usar o português como parâmetro de comparação, você poderá incorrer em erros gravíssimos. Então vamos lá. Será que é isso mesmo? O Simple Present indica o presente é o agora é aquilo que está acontecendo, portanto nós estamos estudando inglês. Pois é, se você concorda com isso, e faz bastante sentido, você errou. E você errou feio, porque você cometeu um erro conceitual. O que é um erro conceitual? É você ter uma ideia, ou seja, um conceito errado sobre alguma coisa. Por exemplo, quando você estudou física pela primeira vez na vida. Quando você começou a estudar física, você estava lá no colégio, criança, estudava lá a tal das ciências, não é verdade? E ainda não tinha sido desmembrado em biologia, química e física. Você estudava ciências, alguns conceitos básicos. Até que entrou a física lá no ensino médio para você. E o professor veio com conceitos novos. Quando o professor de física falava corpo, vamos analisar o movimento de um corpo, não é um corpo humano. Então você precisou ressignificar, reconceituar, inclusive isso, o significado de algumas palavras para você. Aí o professor falava, olha, hoje nós vamos estudar o movimento dos corpos, que não é necessariamente um corpo humano, certo? Tá bom. Aí ele perguntava para você de maneira capciosa, porque ele queria que você começasse a desenvolver esse raciocínio de que na física você tem conceitos próprios. Não posso emprestar da vida real, não posso emprestar de lá de fora do mundo real e trazer para o mundo acadêmico. Aliás, eu já vou lhe alertar isso. Toda vez que no inglês você empresta um conceito do português ou do mundo real ou um achismo e você traz para dentro do que não deixa de ser aqui um ambiente acadêmico, você tem fortes chances de ter insucesso. Então vamos lá. O cara queria te provocar, ele falava assim, vamos lá, o que é aceleração? Ele estava falando de movimento dos corpos, ele te fazia uma pergunta que ele sabia que você ia errar, né? O que é aceleração? E você pensava lá no mundo real, aquele jeito errado de pensar, né? E falava assim, peraí, quando meu pai acelera o carro, a velocidade aumenta. Quando eu acelero a pedalada da bicicleta, a velocidade aumenta. Pô, você falava, é muito óbvio. Tio, aceleração é aumento de velocidade. Errou. Para a física não é. Isso é um achismo. Para a física, o conceito da física de aceleração é que a aceleração é o quê? É variação de velocidade, para mais ou para menos. Então, quando o teu pai freia o carro e a velocidade diminui gradativamente, o nome do movimento é movimento acelerado retardado, porque retardou a velocidade. Um corpo só não tem aceleração quando ele está parado ou quando ele está em velocidade constante. É isso.
Então não posso trazer da vida real um conceito. Não posso trazer do português ou do meu achismo o que é presente, simple present. Então, achar que o presente é o agora, que o agora é o que está acontecendo, é um erro conceitual. Em outras palavras, significa que é ter uma ideia errada acerca de alguma coisa dentro da língua inglesa. Ah, então tá bom. Então o que o simple present indica? Eu não vou te falar ainda. Mas eu já vou te adiantar uma coisa. Não indica aquilo que está acontecendo agora. Portanto, quando eu digo nós estamos estudando inglês, não é esse cara que faz isso. Mas antes de falar o que ele indica, eu preciso que você bata o olho no texto da prova e você identifique esse cara, que você identifique ele nos itens das questões. Então eu preciso primeiro te mostrar qual é a cara que ele tem, para depois a gente passar para essa etapa importante de o que ele indica, e vai por mim. Ele indica várias coisas. Vai ser bem legal essa jornada aqui. Tá certo? Bom, quando a gente fala de verbos no inglês, e aí eu digo assim de maneira bastante rasa e superficial, ainda assim importante, tá? Vamos lá. Quando eu falo de verbos, eu posso dizer de maneira inicial, básica, a gente está construindo aqui o conhecimento, mas eu posso dizer que a gente possui dois tipos de verbos apenas no inglês inteiro. Em todo o inglês eu posso resumir que eu tenho dois tipos de verbos. Quais são? Eu tenho o to be e eu tenho o que eu chamo de outros verbos, other verbs. Olha isso. É isso mesmo, tudo bem? Então nós vamos estudar esses carinhas dentro deste tempo verbal, não perde o foco. Eu sou pontual no que eu falo, mas você tem que ser pontual naquilo que você ouve. Então vamos lá. É fato que algumas pessoas têm mania de verbo to be. Tem mania. Elas estudaram na escola, estudaram faz muito tempo, e às vezes elas querem dar um exemplo, às vezes elas querem brincar, que elas estão enferrujadas no inglês, e elas falam, eu não sei nada, nem o verbo to be, né? I am, you are, he is, she is. Parou, hein? Parou. I am, you are, he is, she is não é verbo to be. Já vou te explicar isso. Como não? Já vou te explicar. Então veja, o problema é que muitas pessoas sofreram lavagem cerebral do verbo to be e acham que toda vez que eu falo I, tem que falar am. Não, não. Aí quando elas querem dizer eu trabalho todo dia, elas falam isso aqui, ó. I am work every day. Não, criança, não pode. Então veja o que eu vou fazer aqui e por que aquilo ali está um absurdo. Neste tempo verbal, ou você usa só o verbo to be, ou você usa outros verbos. Junto não dá. Junto não dá por causa de um macetinho que você não precisa anotar, porque a gente vai repetir muito isso a vida inteira aqui no nosso curso, que diz o seguinte: o inglês não repete duas vezes a mesma coisa. O inglês não repete duas vezes a mesma coisa. Não posso colocar o verbo to be no presente junto com outro verbo também no presente. Dá o que eu chamo de pleonasmo gramatical, dá choque, tá? Não posso. Então, ou eu uso só o verbo to be, I am, e isso aqui não faz sentido, ou eu uso só outros verbos. Aí isso aqui faz sentido. I work every day. Isso aqui não pode. Tranquilo? Então eu não posso usar o verbo to be com outros verbos? Eu não disse isso. Eu disse que neste tempo verbal eu não posso usar o verbo to be no presente com outro verbo também no presente. O inglês não repete duas vezes a mesma coisa. Tranquilo até aqui? Maravilha, maravilha. E na aula de hoje eu vou destrinchar esse famoso verbo to be com você, até porque assim, ó, será que esse cara é tão importante quanto falam? Eu não vim aqui para perder o seu tempo, pelo contrário. Então sim, eu vou falar dele porque ele é tão importante quanto parece, legal? Então comecemos aqui dentro deste tempo verbal, não perca o foco, vamos falar sobre o verbo to be. E o verbo to be, quando eu conjugo ele, eu vou usar ele junto com esses pronomes que você já estudou comigo. Veja, isso que está escrito aqui, a gente já falou disso antes, não é o mesmo que eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas equivale a eu, tu, ele, nós, vós, eles, porque aqui não tem tu e aqui não tem vós, beleza? E quando eu pego o verbo to be para distribuir ele aqui dentro, aí vai ficar assim. I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Pois bem. Ah, mas tio, eu falei isso aqui lá no começo, você falou que não era verbo to be. Peraí. Verbo to be é esse carinha de azul. Quando você sai falando I am, you are, he is, aí você errou porque isso aqui que está escrito de preto é pronome. O verbo to be não é I am. O verbo to be no presente são três. Am,
is e are que se repetem. É isso que é o verbo to be. Eles poderão ser usados com esses pronomes ou com qualquer coisa que o valha. Por exemplo, eu posso dizer Renato, meu nome, e aí eu falo Renato is, porque Renato equivale ao pronome ele. Entendeu? Então o verbo to be mesmo é esse carinha de azul, que tem 3 formas quando conjugado no presente, e uma das características do verbo to be é essa que a gente vai pôr aqui agora. Ele tem 2 traduções de coisas muito distintas no português. Ser ou estar. Ser ou estar. Por que é que o verbo to be é tão importante quanto falam? Porque o verbo to be, ele primeiro, tem 2 traduções de coisas que são completamente diferentes no português. Primeira característica. Segundo, ele é o único verbo principal do inglês. Ele pode funcionar como auxiliar, mas quando ele é o verbo principal, ele é o único verbo principal que faz tudo sozinho na frase. Se ele quer fazer uma negativa, ele vai para a negativa. Se ele quer fazer uma pergunta, ele passa para frente da estrutura. Ele faz tudo sozinho. Terceira característica, este carinha cria tempos verbais. Eu não vou poder te mostrar isso hoje, porque afinal de contas nós vamos ficar presos aqui ao simple present. Não faz sentido estar falando de um assunto e puxar outro para te confundir. Mas quando chegar a hora, eu vou te avisar. Ó, tá vendo aqui, ó? O verbo to be está criando esse tempo verbal. E quarta e última característica, se houver tempo em caráter de curiosidade, ele serve para abrir portas na nossa cabeça para a gente aprender outros idiomas. Verbo to be faz isso? Então vem comigo aqui, vamos para a primeira característica do verbo to be. E a primeira característica bastante básica, mas importante, é que ele faz tudo sozinho na frase. Ele faz tudo sozinho na frase. Então vamos pegar aqui uma frase, por exemplo, que diga o seguinte, ó, ela é alta. She is tall. Poderia ser qualquer outra coisa, qualquer outro adjetivo, tá certo? Note que nesta frase eu usei o verbo to be sozinho no presente. Não posso usar ele no presente com outro verbo também no presente. Maravilha. Aí como é que eu faço a negativa disso? Foi o que eu acabei de te dizer. O verbo to be ele é altamente independente. Ele faz tudo sozinho na frase. Então quando eu quero fazer a negativa, ele se transforma, olha lá, ele se transforma para negativa, e quando eu quero fazer pergunta, ele é que passa para frente. Opa, como assim passar para frente, tio Rê? É o seguinte, no português, quando a gente faz pergunta, a gente só muda a entonação da nossa voz. Se eu digo, ela é bonita, ó, é uma frase afirmativa, simplesmente porque a minha entonação está de frase afirmativa. Ela é bonita. Mas se eu pegar a mesma estrutura, com a mesma sequência de palavras e mudar o tom da minha voz, eu gero uma pergunta. Em vez de dizer ela é bonita, eu posso perguntar, ela é bonita? Então veja que para eu fazer perguntas no português, basicamente eu mudo a entonação da minha voz e claro que na estrutura eu vou pôr lá no final um ponto de interrogação. No inglês tem uma setinha para você, que não precisa anotar, que diz o seguinte, em toda pergunta no inglês alguma coisa passa para frente. Em toda pergunta no inglês alguma coisa passa para frente. Ora, se eu estou te dizendo que o verbo to be faz tudo sozinho na frase, se ele está na afirmativa, a frase está na afirmativa. Se ele está na negativa, a frase está na negativa. Quem é que passa para frente para fazer pergunta? Ele mesmo. Então aqui eu tenho afirmativa, ela é alta. Aqui eu tenho negativa, ela não é alta, e aqui eu tenho uma perguntinha. Ela é alta? Agora é claro que eu poderia, ao invés de fazer o isn't, eu poderia fazer separado is not. Isso também existe, tá certo? E a gente costuma usar essa forma separada quando eu quero dar ênfase. Por exemplo, eu falo, ela não é alta. Aí alguém me contraria e fala, não, ela é alta sim. Eu falo, ela não é alta. Essa ênfase que eu quero dar pode ser feita com a separação do not do verbo to be. Tá certo? E por fim, olha só, eu fiz uma pergunta afirmativa, né? Ela é alta, mas eu posso fazer uma pergunta negativa. Eu poderia perguntar, por exemplo, vamos pegar a mesma cor aqui, ó. Eu poderia perguntar, por exemplo, isn't she tall? Ela não é alta? Imagina que eu tenho um amigo que ele tenha lá 2 metros e pouco de altura. E ele vem me contar todo feliz, cara, eu tô namorando. Eu falo, poxa, que massa, então você achou uma guria alta pra você namorar? E ele fala, não, ela tem 1,60 m. Eu falo pra ele, ela não é alta? Né? Veja, eu fiz uma pergunta negativa. Ela não é alta? E ele fala, não. Qual o problema da altura? Realmente não há problema algum. Então veja, existem perguntas negativas, mas a gente no nosso curso acaba focando mais nas perguntas afirmativas, porque afinal de contas, elas são mais comuns, tá certo? Bom, por fim, o que acontece aqui, ó?
Agora eu quero que você preste atenção, mas não precisa anotar porque eu vou repetir muito isso ao longo do curso. Olha só, essa pergunta é uma pergunta que ela tem como resposta sim ou não. Ela é alta, sim ou não. Toda pergunta básica a gente chama de yes, no question no inglês. Pergunta de sim ou não. Pergunta básica é uma pergunta cuja resposta basicamente se divide em sim ou não. Mas toda pergunta complexa, que é aquela que gera uma conversa, ela nasce de uma pergunta básica. Então veja, é muito simples fazer pergunta em inglês uma vez que você entendeu essa dinâmica. Se eu quiser transformar essa pergunta em outras, basta que eu venha aqui e coloque aqui na frente algum pronome interrogativo, de modo que isso faça sentido. Então eu posso perguntar assim, caraca, então ela é alta? Mas eu fico intrigado porque os pais dela são baixos e eu falo, mas como assim? Por que é que ela é alta? Ó, por quê? E alguém me dá uma explicação biológica. Não, porque os avós são muito altos, pulou uma geração, sei lá como é que fica essa questão de manifestação de característica, tá? Tá bom? Então eu posso perguntar, por exemplo, why is she tall? E aí eu vou usando pronomes interrogativos para criar perguntas diferentes, contanto que elas façam sentido. É sempre assim no inglês? É sempre assim. E isso que eu mostrei aqui para você acontece com o are, com o am, ou seja, se eu quero fazer uma frase negativa e dizer eles são amigos, they are friends. Na negativa, o are fica na negativa, e aí eu vou dizer they aren't friends, e para fazer pergunta, o are passa para frente. Simples assim. A única coisa que você tem que cuidar é que quando eu digo I am, o negativo de I am, você pode dizer I am not, ou você pode dizer I'm not. Esse é o negativo do I am. Ele não dá para juntar o am com o not. Não, o que eu posso fazer é a forma contraída aqui do verbo to be com o sujeito. Isso eu posso, e aí aqui a gente pode te mostrar que fica assim, né? I com am fica I'm, you com are fica your, he com is fica his, she's, ó, it's, e assim por diante. Tá vendo que tranquilo? Então pode ser que na sua prova você tenha assim no texto essa forma que a gente chama de forma contraída, hein? Não vai trocar os nomes, isso aqui não é nenhuma abreviação. Isso aí é a contração de quando eu esmago o meu pronome junto com o verbo to be, pode nascer isso daqui. Legal? Bem bacana? Pois bem, primeira característica do verbo to be então é essa. O verbo to be, ele faz tudo sozinho na frase. Então ele vai para a negativa, quando ele quer ser negativa, ele passa para frente para fazer pergunta. Segunda característica muito importante, olha aqui, ó. Ele tem duas traduções que são coisas completamente diferentes no português. O verbo ser é uma coisa, o verbo estar é outra. Mas se ele é a mesma coisa, como é que eu vou saber no texto do inglês? Como é que eu vou saber? Vem aqui comigo, olha só. O que eu estou tentando lhe dizer com essa questão dele ter duas traduções é o seguinte. Quando você diz I am, você pode estar dizendo eu sou ou eu estou. E embora eu vá fazer o raciocínio somente com o primeiro aqui, ó, você vai transferir o raciocínio para todos eles porque todos seguem o mesmo raciocínio. Veja, quando eu digo I am, eu posso dizer eu sou ou eu estou. Como é que eu vou saber quem é quem? Pelo famoso contexto da frase. Pelo famoso contexto da frase. Então, quando eu digo aqui assim, ó, I am tired. Este I am é o mesmo I am que eu uso para dizer, por exemplo, I am a teacher. Ó. Agora veja, apesar de ser o mesmo I am, eles possuem traduções diferentes, não possuem? Dá uma olhada aqui para mim, dá uma olhada aqui, ó. Quando eu digo tired, sabendo-se que tired quer dizer cansado, cansada, qual é a melhor tradução para I am tired? Eu sou cansado ou eu estou cansado? Poxa, dentro de um contexto normal de uso da língua, eu vou traduzir isso como eu estou. Então estamos aqui, ó. Mas quando eu digo I am a teacher, sabendo-se que teacher pode ser professor ou professora, qual a melhor tradução? Eu estou professor ou eu sou um professor? Eu sou uma professora. No caso de mulher, eu sou. Então veja que é o mesmo I am que assume traduções diferentes dependendo do contexto. Isso pode acontecer com todos eles e num primeiro momento, se você não está familiarizado com o inglês, tá? Às vezes acontece, se ficou muito tempo sem estudar ou você não teve um bom embasamento, né? Pode parecer muito complexo isso no começo. Meu Deus, como que eu vou saber? Vou ter que ficar pensando, parando para pensar.
depois de um tempo de você persistir, como tudo que a gente tem que fazer na vida, né? Persistir no seu estudo e fazer um estudo recorrente da língua inglesa, você vai aprender a usar o verbo to be e não vai nem parar para pensar se ele é o ser ou estar e vai usar corretamente automaticamente. Olha que coisa interessante. Assim como quando você aprendeu matemática, né? Se eu te perguntar hoje quanto é 3 mais 5, pô, você fala, tá me tirando, velho? 3 mais 5, pô, é 8. Mas será que a vida inteira foi fácil para você fazer essa conta? Quando você começou na sua vida lá de criancinha, pequenininho, sei lá, acho que era a segunda série do ensino fundamental, que você começou a ter contato com a matemática, você tinha que calcular quanto era 5 mais 3, ainda ficava com medo de dar resposta. Então o teu cérebro hoje, ele despreza isso porque para ele é muito fácil. Você vai passar pelo mesmo processo com o inglês. Coisas que parecem difíceis hoje, elas ficarão bem fáceis. Mas não adianta abandonar o barco daí, né? Daí continua sendo difícil pro resto da vida. Então tá bom. Então vamos lá. A primeira característica do verbo to be é que ele faz tudo sozinho na frase. Ele se transforma para negativa e vai para frente para fazer pergunta. Segunda característica é que ele possui duas traduções que vão variar de acordo com o contexto, quando ele é ser ou quando ele é estar. Terceira característica eu não posso te falar hoje, por quê? Porque eu te disse que ele tem como característica criar tempos verbais. Ele cria tempos verbais e eu não vou sair do simple present para dizer isso. Então vamos para a quarta e última característica em caráter de curiosidade, que é assim. Se você aprender o verbo to be e entender isso aqui, você aprende qualquer outra língua que você quiser. Porque se você terminou o inglês, já aprendeu que lá no inglês o verbo to be tem duas traduções, e você resolve aprender italiano, o dia que o professor for te ensinar italiano, ele fala, hoje vamos aprender o verbo essere. Se ele for bem esperto, ele vai falar assim para você, peraí, você fala inglês? Você fala, opa, eu conheço inglês. Você conhece o verbo to be? Você fala, opa, eu domino to be. Ele fala, então tá bom, vamos poupar tempo. O verbo que eu quero te ensinar hoje, que em italiano é o verbo essere, ele é igual ao verbo to be. Você vai falar, não, peraí, você não está entendendo, professor. É que o verbo to be tem duas traduções. Ele vai falar para você, é la stessa cosa, não cambia niente, ou seja, é a mesma coisa, não muda nada. Você vai falar, não, mas tem duas traduções que dependem do contexto. Ele vai falar, é la stessa cosa. Olha o que ele vai te dizer aqui, ó. Ele vai dizer assim, quando você fala em italiano, io sono, você está dizendo, eu sou e eu estou. Eu sou e eu estou. Como é que fica o contexto, então? O contexto que vai definir se isso aqui é eu sou, eu estou. Io sono stanco, eu estou cansado. Io sono un insegnante, eu sou um professor. Aí você terminou o italiano, beleza? Já fala dois idiomas, o inglês e o italiano. Você fala, vou aprender o francês, por que não? E um dia você está aprendendo o francês e o professor fala, ó, existe uma coisa aqui que é igual no inglês, tá? A gente também tem verbo to be. Você fala, não é possível. Aí você fala, não é possível, ele fala, é sim. Você fala, peraí, é a mesma coisa? Ele fala, c'est ensemble. Ou ele diz assim, é a mesma coisa. Quando você fala je suis, en français, que o S não se pronuncia no final das palavras, je suis significa eu sou e eu estou. Eu sou e eu estou. É o contexto que vai definir a tradução dele. Je suis fatigué, estou cansado. Je suis un professeur, eu sou um professor. E assim por diante, no alemão é a mesma coisa. Paramos por aqui. Então o que acontece? O verbo to be abre portas na sua cabeça para você aprender outros idiomas. Mas eu ainda ficaria com o inglês em primeiro lugar, porque é a língua mais falada, mais importante, mais útil do mundo. E aí, fica faltando só uma coisinha para a gente pontuar aqui com relação ao presente. Essa é bem importante, já que agora você domina o verbo to be. Tudo bem? E o que eu vou te falar agora é o seguinte, olha só o que eu vou lhe falar. Olha o que eu vou lhe falar. No português, a gente passou a trocar o verbo ter pelo verbo haver. Significa que antigamente, quando você queria dizer que algo existia, você usava o verbo haver no sentido de existir, que no português é um verbo impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. Quando eu digo há muitos problemas no mundo, eu não estou dizendo quem tem os problemas e nem quais são os problemas. Concorda comigo? Há muitas coisas a serem resolvidas. Há muita poluição. Eu não estou dizendo quem tem. Mas com o tempo no Brasil, a galera começou a trocar um pelo outro. E em vez de dizer, caramba, o trânsito está um caos, há muitos carros nas ruas. As pessoas começaram no português a trocar o verbo haver pelo verbo ter. E hoje em dia as pessoas dizem isso. Ah, tem muitos carros nas ruas, tem muita corrupção no mundo, tem muita poluição. E pode, no português.
No português, hoje, foi validado pela gramática, você pode inclusive escrever isso, pode falar, né? É chamado de forma cristalizada. Você pode usar o verbo ter no lugar do verbo haver, mantendo esse sentido de existir, certo? Lembrando que no português, quando você usa o verbo haver no sentido de existir, né? Ele é impessoal e ele só pode ser usado no singular, tá bom? Então não dá para falar assim, né? Houveram, né, muitas coisas para fazer. Não, né? Houve, né? Ou havia e não haviam, tá bom? Houveram muitas guerras. Não, houve muitas guerras no mundo. Mas enfim, a questão aqui é a seguinte: eu passei a poder trocar um pelo outro, mas no inglês, não. E esse é o problema. Cansei de ver aluno que fala assim, ó, professor, tem um lugar muito legal lá na minha cidade. Daí eles falam isso aqui, ó, tem um lugar legal na minha cidade. E eles falam tradução literal, have a nice place. Vai me desculpar, eu não vou nem continuar escrevendo. Isto não existe no inglês. Não existe. Não é que soa mal, nem existe isso. Ou seja, aquilo que nós passamos poder a fazer, que é trocar o verbo ter pelo verbo haver no português, no inglês, não pode. Então pare com mania de tradução ao pé da letra, porque eu tô cansado de gente dizer assim, ó, não tem problema, have no problem, né? Problem aqui. Gente, isso aqui não existe. Isso aqui não existe, porque quando eu quero dizer que não tem problema, eu estou querendo dizer no português que não existe problema. Não há problema algum. Eu não estou querendo falar quem não tem problema. Só que o verbo ter, no inglês, sempre pede um sujeito. Então aquilo que eu posso fazer no português, que é trocar um pelo outro, eu não posso fazer no inglês. E por que é que eu estou falando disso? Porque agora eu vou te ensinar como é que fica o verbo haver no inglês. O verbo haver, no sentido de existir, no inglês, ele é esse cara aqui, ó. Ele chama-se there to be. Tudo bem? E se ele é there to be, ele é literalmente, olhe para ele, a junção da palavra there com o verbo to be. Vão nascer dois casos. Um chamado there is e o outro chamado there are. Olha que moleza. Pronto. Qual é a tradução deles? Essa aqui. A tradução é que algo existe, que há alguma coisa. Então veja, mas por que existe dois no inglês? Porque no inglês eu tenho distinção, there is, singular, there are, plural. É isso. There is singular, there are plural. Mas como ele é derivado do verbo to be, olha aqui, ó, ele é derivado do verbo to be, ele se comporta da mesma maneira. Então, se eu quero dizer assim, ó, há uma câmera aqui, onde eu estou aqui há uma câmera. Eu vou pôr como exemplo aqui então, ó, there is, porque é singular, ó, a camera here. Como eu estou falando de uma câmera só, eu faço a concordância no singular. E como é que eu faria a negativa? Eu faria assim, ó, there isn't a camera here. Eu só mexo no verbo to be para fazer aqui, ó, a tradução de não há. Aqui é o verbo haver. Há uma câmera aqui, não há uma câmera. E o que a gente já sabe? Que em toda pergunta no inglês alguma coisa passa para frente. Ora, se é o verbo to be que passa para frente, ele vai passar para frente aqui, ó. O verbo to be passa para frente e se eu quero perguntar, há uma câmera aqui? Eu vou perguntar, is there a camera here? Veja de novo que foi o verbo to be que passou para frente. É isso. Então, quando eu quero criar o verbo haver, tá? Eu vou mexer no verbo to be, é ele que vai, né, migrar para negativa e para frente para fazer pergunta. E você já sabe que essa perguntinha aqui, ó, há uma câmera aqui, é uma pergunta de sim ou não. Toda pergunta básica gera uma pergunta complexa. Basta eu colocar na frente da estrutura que é a mesma coisa, um pronome interrogativo. Eu posso perguntar por que há uma câmera aqui? Ó, why is there a camera here? Ou eu posso perguntar onde? Onde que há uma câmera aqui? Não estou achando. Ó, where is there a camera here? Contanto que faça sentido, a estrutura é sempre a mesma e eu só vou mudando os pronomes interrogativos. Então, para a gente encerrar a aula de hoje, para com essa mania de puxar do português que tem muita coisa para fazer, tem muitas matérias para estudar e querer traduzir ao pé da letra do português para o inglês.
No inglês, o verbo ter só pode ser usado com sujeito. O verbo ter tem que dizer quem tem. Vem comigo aqui. Vem cá, Tiagão, olha só. Então, o verbo have, que é o verbo ter, agora eu estou realmente escrevendo em inglês, tá? Esse é o verbo ter. O verbo ter sempre tem que dizer quem tem. Ele sempre acompanha, acompanha um sujeito. Então, eu posso dizer, por exemplo, tá? I have a snake, tá? Quem olha lá nas minhas redes sociais vai ver que é verdade essa frase. Eu tenho uma cobra, é uma jiboia, tá? Só que as fotos das redes sociais estão bem antigas, porque agora ela tá bem grandona. Lá nas fotos ela fica 1,5 m nas fotos, agora ela tá com 3,5. Então o que acontece? Aqui eu tô dizendo quem tem, eu tenho. O verbo ter sempre pede um sujeito amarrado a ele. É muito importante que você não esqueça disso. E agora você sabe tudo sobre verbo to be e sobre o verbo haver que nasce dele. E que no português ele pode ser trocado pelo verbo ter. No inglês, não. Não me cometa esse erro. E nós nos vemos na nossa próxima aula para continuar falando de simple present. Só que, vimos o verbo to be. Agora a gente vai ver os outros verbos. Daqui a pouquinho. Te vejo lá.